A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a todos meus filhinhos na fé que estão conosco nesta jornada. Eu sou o Bispo Paulo. Estamos aqui no nosso lar aqui em Panamá, pronto para dar uma mensagem a todos vocês. Hoje eu quero falar sobre algo que domina o mundo. E a maioria, para não generalizar, a maioria das igrejas do mundo vão se enquadrar nesta palavra que eu vou ensinar a você hoje. Não vou colocar 100% porque tem igreja sincera, mas vamos colocar aí mais da metade, muito mais, vai estar enquadrada na passagem que eu vou falar hoje. Como eu vou falar de um assunto muito violento, eu não vou citar nome de igreja, para não desrespeitar os pastores, a igreja, e não é isso que nós queremos aqui. Nós estamos contra a mentira. Eu coloquei o título aí, porque os altares estão profanos. Quero falar hoje sobre a situação da igreja atual. Eu estou com a garganta um pouco debilitada. Meus filhinhos, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse, deixasse o seu like, porque tem muita coisa que Deus quer revelar hoje. Muita coisa. E como eu quero falar sobre altares profanos, eu quero ir diretamente em quem tem a culpa dessa situação na igreja atual que nós estamos vivendo. Quem é culpado da igreja atual que nós estamos vendo? Da igreja fracassada? São os membros? São a diretoria? Os pastores? Quem que você acha? Que é a causa da ruína das igrejas hoje que estão corrompidas? Vamos ler na Bíblia Sagrada. Olha o que diz na Bíblia Sagrada, 1 Samuel capítulo 2, verso 17. Era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, pois desprezava a oferta do Senhor. Aqui Samuel está falando sobre os filhos do profeta Eli, Ofni e Finéias. E nós vamos chegar onde nós estamos querendo. Versículo 18. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestia de uma estola sacerdotal de vinho. Um manto que sua mãe fazia todos os anos, Ana fazia e levava até o sacerdote Eli para entregar a Samuel, e Samuel usava esse manto todos os anos. Mas o que me chama a atenção do estado em que está a igreja atual, e eu posso culpar, eu posso direcionar a culpa. A culpa de quem é? Dos pastores. A culpa é dos pastores por essa situação atual que nós estamos vivendo na igreja derrotada. Eu não sei o que você entende de igreja derrotada. Talvez para você igreja derrotada é a igreja que não tem parede, que está caindo aos pedaços, não tem muito membro, o pastor não se veste bem. Para você, talvez a igreja derrotada seja essa. Mas não se engane. Não se iluda. Porque a igreja derrotada, ela não tem essa aparência. A igreja derrotada são aquelas mais vistas hoje no mundo, como as melhores igrejas, como a mais financeiramente trabalhada, como as igrejas que mais crescem, as mais modernas, onde os políticos entram pela porta da frente e saem pelos fundos.
perdão, elas são as mais destacadas nas redes de televisões. Uma coisa que me chama a atenção de Eli é que Eli conhecia os seus filhos. Eli conhecia os seus filhos. Só que Eli era um desses pastores que nós temos hoje, e eu quero entrar nesse assunto também. Um desses pastores que nós estamos vendo por aí nessas igrejas, e que quando os filhos cometem o pecado, eles são primeiro a passar a mão e dizer: ah, coitado dos meus filhos, ele não quis mais aquela mulher, agora eu vou ter que apoiar ele a buscar outra. Tadinho do meu filho, sofreu, mas Deus vai dar vitória. Os filhos pecam. Eu não vou falar o nome de pastores, mas eu vou colocar o nome dos pastores como o nome de Eli. Os filhos pecam, os pastores Eli dizem: ah, coitadinho, é melhor que ele continue tocando o instrumento, porque senão eu vou perder o meu filho para o mundo, em pecado. As filhas do pastor Eli são as que mais provocam coisas erradas dentro da igreja, pecados sexuais, roupas mundanas, escândalo terrível, troca de namorado. Estou falando dos filhos de Eli, os atuais Eli de hoje. E ele diz: ah, coitado, eu prefiro que minha filha fique se prostituindo aqui do que lá fora no mundo. É o que nós estamos vendo hoje. A atitude de Eli para com seus filhos era errada. Ele era um pai que tinha parcialidade. A Bíblia diz que os filhos de Eli pecavam e pecavam feio. E qual era a área que os filhos do profeta Eli, do sacerdote Eli, melhor dizendo, perdão, qual era a área que os filhos do sacerdote Eli pecavam? Está escrito na Bíblia. Quando o povo vinha trazer um sacrifício a Deus, os filhos do profeta diziam assim: me dá aqui me dá aqui essa oferenda essa carne não pode ir assim não, me dá para mim aqui que eu vou ajeitar ela para enviar lá para o altar. Aí a pessoa que vinha trazer a oferenda dizia: não, eu preciso que queime primeiro esta carne, para que não entre para a casa do Senhor carne com gordura. E os filhos de Eli diziam assim: se você não me der, eu vou tomar de você. Está escrito na Bíblia Sagrada. Está escrito aqui no capítulo 2, atitude dos filhos de Eli. Olha aqui o versículo 15. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote, os filhos de Eli, e dizia aos homens que sacrificavam: dá esta carne para assar o sacerdote. Ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Aí as pessoas que levar o sacerdote, dizimistas e ofertantes, cuidado. Se lhe respondia as pessoas que levar o sacrifício ao homem: queime-se primeiro a gordura e depois tomará, e que quiseres, então ele lhe dizia, os filhos dele diziam: não, hás de dá-la agora, senão tomá-la-ei à força, puro na carne. Vamos transportar hoje essas atitudes profanas dos filhos de Eli com as atitudes dos filhos dos pastores que nós estamos vendo hoje no mundo, no Brasil, principalmente no Brasil. Cada vergonha, cada vexame. O altar está profano.
Só que o que me entristece ainda mais é que tem muitos pastores que não tá nem aí. O filho peca, o filho trai, o filho muda de esposa, a filha vai com roupa sensual. A casa do sacerdote já não é bem vista mais como uma casa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Por quê? Porque se a minha filha tem 12 anos, meu filho tem 17, Gabriel, e o meu outro mais velho tem 23. Se eles andarem desordenadamente na igreja, eu não os permito a estar lá tocando instrumento, fazendo a obra de Deus em pecado. Porque o verdadeiro pastor, ele tem cajado, ele toma as decisões no espírito. E o problema de Eli é que ele tinha dificuldade sabe, de pegar esse cajado e tomar as decisões que era importante. E por conta disso, os seus filhos foram levando a obra de Deus de qualquer maneira. Sabe, meus filhinhos, quando nós observamos essa atitude de um sacerdote dentro da igreja, é o que mais me deixa entristecido, é ver esses sacerdotes sem autoridade nenhuma contra o pecado. Tem autoridade contra o obreiro, tem autoridade com a diretoria, tem autoridade, e a outra autoridade que eles mais têm hoje é a autoridade no dinheiro da igreja. Eles têm. Os pastores têm muito mais autoridade no dinheiro. Agora, quando se fala de pecado, eles não têm autoridade. Por que será? Que eles ficam doidinhos pelos dinheiro que entra no altar. Eles sabem, organiza profundamente, sabe quanto entrou, sabe quem pegou, sabe quem vai guardar, administra muito bem. Agora, autoridade contra o pecado não tem. É muito desproporcional essas atitudes. Se zela tanto pela vida financeira da igreja, por que não pode zelar pela vida espiritual? Sabe por quê? Porque eles são enganadores. O verdadeiro zela pelo dinheiro da igreja, mas zela também pela alma no céu. Já viu os pastores que andam no Brasil e no mundo? Ele está pregando lá com um olho na igreja e com o outro olho lá no escritório da igreja. Quanto entrou, quanto saiu, quanto tem na conta, quanto isso. Se alguém perguntar, fica doido. O tesoureiro é manipulado por ele, é um olho lá no altar e o outro no dinheiro. Mas quando se trata de pecado, eles tampam os olhos assim, ó. Aí o filho adultera, ninguém fala nada. A filha é sensual, vive trocando de namorado dentro da igreja, traz vergonha para o ministério, ele não fala nada. A esposa, santo Deus, essas são as piores. Porque as esposas, muitas delas não dão exemplo de mulher de Deus. São as piores nos dias atuais. Entenda bem, estou botando um parênteses, não são todas as igrejas, a maioria. As mulheres, esposa dos pastores, estão dando exemplo às moças na igreja a serem sensuais. Eles administram tão bem, e administram, meus irmãos. Você há de convir comigo que eles administram muito bem a obra de Deus. Quando se trata de dinheiro. Consegue comprar terrenos, construir mega templos. Irmãos, eu sou pastor de igreja, sou pastor presidente, eu sei como é o trabalho de administrar a igreja financeiramente. É uma dor de cabeça profunda, e eles fazem isso, Tem igrejas aí, irmãos, que são tão bem administrada que a gente fica até pensando assim, como esses homens conseguem fazer isso? Agora, contra o pecado, eles não conseguem se organizar. Eles não conseguem administrar. Se tem uma coisa que eles fecham os olhos dentro da igreja, é para o pecado. O pastor que fecha os olhos para o pecado, ele é falso. Ele não é verdadeiro.
Ele pode ser um bom administrador. Ele pode ser um pastor que Deus nos acuda. Esse pastor, tem pastores aí que gostam até, irmão, meus irmãos, de receber o título assim, ó. Esse pastor é um excelente administrador. Ele fica todo bonito, ele fica todo posicionado. Aí ó, você posicionar bem na foto. Agora, quando vai olhar a igreja dele, o pecado sai pelo banheiro, entra pela cozinha, sai pelo altar, vai pelas escondidas e é uma coisa que é um lamaçal de pecado. Como pode, irmãos? Como pode administrar bem o dinheiro? Por que o dinheiro eles administram bem? Hã? Eles até fazem reunião, vamos fazer reunião, irmão, porque tem que administrar bem o dinheiro da obra do Senhor. Porque a área que não pode ter problema, e eles falam ainda, a área que não pode ter problema, meus irmãos, é a área financeira da igreja, eles dizem, aí todo mundo diz, é verdade. Mas ninguém se levanta para dizer assim, pastor, e a área do pecado? E a sua filha, pastor? E seu filho que é um prostituto? Dando um mau exemplo para as irmãs dentro da igreja. E as netas sensuais? E os netos prostitutos? Que continuam tocando os instrumentos, ficam dentro da igreja como se nada tivesse acontecido. Ninguém se levanta para falar isso. Sabe por quê? Porque eles também são participantes da mesa do pecado. São participantes. E o que me preocupa mais é o que pode vir depois, porque os filhos de Eli, olha o que diz a Bíblia. Eli não tinha muita autoridade, ou nenhuma, com seus filhos. Quando Samuel recebe a primeira profecia, é interessante, né? Porque Eli já tinha aquela percepção de que Deus havia falado alguma coisa e ele já estava preocupado. Por quê? Porque Eli sabia que a situação não estava bem. Já viu uma pessoa que tem medo de Deus revelar o pecado dentro da igreja? É um pastor, é uma obreira. É por isso que nós estamos vendo um monte de escândalo aí, pastor, irmão, deitando com novinha. Pastor trocando a sua esposa mais velhinha, cansadinha, cheia de ruguinha, porque agora quer uma mais nova. Ele quer se aparecer, ele tira foto. E alguns deles até vai para outros países só para andar com as novinhas. Achando que lá no outro país, Deus não está vendo eles. Profanos. Profanos. Pode ir até para debaixo da terra. Profanos. Deus o encontrará. E Eli era assim. Fraco, não tinha autoridade. Estava como sacerdote, mas não tinha autoridade dentro da sua própria casa. Olha o que diz o verso 4 de capítulo 3 de 1 Samuel, verso 4. E o Senhor chamou a Samuel. Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. E correu a Eli, ele disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, você conhece essa história. Olha o que aconteceu depois. Volta cá. Olha o que aconteceu depois. Samuel recebe a orientação de Deus. Depois que Eli disse a ele, é o Senhor que está te chamando. Quando o Senhor te chamar, você diz, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E aí, quando Samuel acorda no outro dia, está escrito aqui no 1 Samuel, quando Samuel acorda no outro dia de manhã, Eli já vai até Samuel já desconfiado. Porque ele sabia que o negócio estava esquisito. Ele sabia que ele tinha perdido a rédea da situação, os seus filhos estavam envergonhando o nome do Senhor. Irmãos, os filhos de Eli pegavam o sacrifício de animais e faziam o que queria. Sacrifício de pessoas que iam levar os animais para oferecer a Deus por suas vidas. Então, pensa num pecado terrível, era esse. E aí Eli disse para Samuel, Samuel, vem cá, meu filho.
Em outras palavras, eu sei que Deus falou alguma coisa. Diga-me. Samuel ficou assim, aí Eli disse assim: aconteça coisa contra ti se tu não me falar. Aí Samuel rasgou o verbo. E enquanto Samuel ministrava, o povo de Israel estava na batalha. De repentemente, meus irmãos, eu não sei se foi um dia, 2 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei. Só sei que de repentemente alguém vem correndo em direção ao sacerdote Eli e disse: ó, mataram os seus filhos. Porque o pecado mata, irmãos. O pecado mata. Quando um pastor não corrige o seu filho no altar, ele está provocando a morte do seu filho de alguma forma. E o pior de todas elas é se a morte for inferno. Porque se for só uma morte física, mas eles ir para o céu é uma coisa. Mas morte física e morte espiritual, na realidade, resumindo, que os pastores hoje, sacerdotes, muitos deles, não estão nem um pouquinho preocupados com o inferno. A preocupação dele é ter os olhos dele ligados no dinheiro da igreja. Só. Mas a notícia chegou. O pai não corrigiu. O pai não exortou. Os filhos estavam fazendo coisa errada. E o pai estava ciente, com certeza estava. Com certeza estava ciente. Eli sabia das aberrações que seus filhos faziam com os alimentos, com os animais que os homens traziam para oferecer a Deus, para que Deus perdoasse dos seus pecados. Eli sabia. Como não? É como um monte de pai fica falando hoje: ai, não sabia que meu filho tinha pecado assim. Ai. E quando só o pai sabe, muitas das vezes o pai encobre o pecado do filho ou da filha e o filho fica lá tocando, cantando. Até alguém descobrir, pecou, aí o pastor: irmão, meu filho pecou, então vamos tirar ele da direção da igreja. Não sabendo que o peso vem muito mais pior quando Deus coloca o plumo para consertar alguém. Aí Eli estava assim, na porta assim. De repente veio o homem da batalha. Os seus filhos morreram. Do mesmo jeito que Eli recebeu aquela notícia, ele olhou para o céu, ficou tonteado e atum, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Tem muitos pastores que acham que Deus não está vendo o que eles estão fazendo. Tem muitas igrejas que os pastores acham que Deus não está vendo do que eles estão fazendo. Deixa ele, meus irmãos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra esses homens. A nossa luta é contra os demônios que fazem eles agir dessa forma. Porque esse é o demônio do pecado que está fazendo eles agirem dessa forma. A não ter autoridade dentro da sua casa, com seus filhos, com seu genro, com sua nora, dentro da igreja. Um monte de pastoras com as filhas, dando o maior exemplo, levando o genro, todo pecaminoso, todo cheio de condutas estranhas, a cantar, a pregar, senta no altar como se aquela igreja fosse do seu sogro. A igreja não é do seu sogro, a igreja é de Deus. Mas eles se comportam como se aquele lugar fosse deles. Não tem problema. Deixa eles, meus irmãos, cantar uma aparência de vitória. Pode deixá-los. Porque quando o Senhor vier tratá-lo, não adianta o pai ficar lamentando, dizendo: ai, Senhor, tenha misericórdia da minha filha, ela pecou tanto, mas ela precisa de uma oportunidade. Aí Deus vai falar assim: pecou tanto debaixo dos teus olhos, você não falou nada, agora deixa eu tratar sua filha como eu quero. Sai da frente.
Ou você não acredita que Eli deve ter falado com Deus: Senhor, tenha peninha dos meus filhinhos, Senhor, eu sei que eles são assim, são desordenados, não me obedecem muito, são carnais, eu sei, mas tem peninha dos meus filhos? Claro que falou, irmãos. E Deus ouviu Eli? Claro que não. E o altar tem se tornado profano, vergonhoso, homem sem autoridade. Os nossos pastores hoje no Brasil são conhecidos como os homens mais inteligentes. Tem diploma de teólogo, tem diploma de não sei o quê, tem diploma de psicologia, tem diploma de doutorado. Alguns são engenheiros, alguns são... Muitos deles são formados em áreas violentas. O único diploma que eles não têm... O único diploma que eles não têm é de aprovado. Esse eles não têm. E eles não querem saber desse diploma de aprovado. Para eles bastam o diploma que eles têm, que os outros estão dando a eles. Eles não querem saber. Por isso fazem reuniões. Cada reuniões famosa, eles só tem pastores, doutores, só tem gente importante. E Deus lá dizendo assim: eu não aprovo. Não está aprovado. Não está aprovado, mas ele se posiciona achando que pode fazer o povo engolir esta aprovação de Deus. Aqui, ó. A mim não me engana. Pode enganar você se quiser. A mim não. Pode enganar você. A mim não. Você que fica dizendo assim: ai, mas o meu pastor é muito abençoado. Tá vendo as filhas desordenadas, tá vendo os filhos desordenados, e tá você dizendo: ai, coitado meu pastor, os filhos são desordenados, mas ele é um homem de Deus. Se ele é um homem de Deus, por que ele não toma atitude com os filhos? Hã? Como é que você pode dizer, minha irmãzinha, que seu pastor é homem de Deus, se ele não toma atitude na igreja, com atitude contra o pecado? Que homem de Deus é esse que engole o pecado? Me explica, minha irmãzinha, que homem é esse de Deus que engole o pecado? Então não é homem de Deus, não. Não se iluda, minha irmãzinha. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas dessas mulheres, desses homens, dizem: o meu pastor é uma bênção, coitado. A esposa até se prostitui, mas ele não é culpado. As filhas se prostituem na igreja, olha como é que elas andam na igreja. É uma tristeza, não dá exemplo nenhum, mas tadinho, meu pastor não é culpado. Então ele é pastor de quê, irmão? Ele é pastor de gado? Ele é pastor de vaca? Hã? Ele é pastor de vaca? Ele é pastor de boi violento? Ou ele é pastor de ovelha? Porque pastor de ovelha tem que ter o cajado. Quando a ovelha quer ir para o pasto, em que o pasto há muitos espinhos, aqueles bichinhos, aqueles carrapatos que deixa a lã da ovelha, ele diz: não, para lá não pode, minha filha. Para lá não pode. Mas que homem de Deus é esse que você diz que é homem de Deus se eles coabitam com o pecado? Se eles não têm autoridade para falar com você, dizendo: minha irmãzinha, que modo é esse, minha irmãzinha, que você está vindo para a casa do Senhor? Que modo é esse que vocês estão andando na rua desse jeito, mostrando as partes de trás da roupa, do corpo? Que modo é esse, minha irmãzinha, que no seu telefone celular, ó, tem mais música mundana do que música de Deus? E que as músicas que aparentemente são de Deus não são hinos celestiais, como hinos cânticos espirituais, como a Bíblia diz, que nós devemos ouvir cânticos espirituais, cantar cânticos espirituais, mas para eles, ó, que pastor é esse, irmão? Que homem de Deus é esse? Não confunda a sua dó pelo seu pastor só porque tem uma cara de pobrezinho. É porque tem muitos pastores que ele é esperto, ele é esperto. Tem muitos pastores que ele só faz aquela carinha assim, ó. Não sei de nada, o filho está em pecado? Ai, eu sou sempre o último a saber. Minha filha está em pecado? Ai, ora por mim, irmã. Como aconteceu com uma irmã uma certa vez, falou: pastor, a sua filha está em pecado aí, pastor.
Aí o pastor virou, minha filha, ó pastor, ora por mim, minha filha, me ajuda, que eu não sei mais o que eu faço com a minha filha. Pelo amor de Deus, irmão. Se ela está em pecado, põe ela no banco para sentar. Não pode cantar, não pode subir no altar, não pode pegar microfone, não pode dar nada. Está dando mau testemunho, então senta no banco. Se não quiser a exortação, deixa experimentar, meus irmãos, o caminho do filho pródigo. Ah, não, pastor, eu prefiro que elas fiquem na igreja mais ou menos do que enfrentar o caminho do filho pródigo. Eu prefiro que meus filhos enfrentem o caminho do filho pródigo para aprender e perceber que tomou direção errada e agora volta para a casa do pai, do que quando Jesus voltar, eles vão para um caminho que nunca mais eles poderão voltar. O que você quer, minha irmãzinha? Você quer que seu filho, a sua filha, receba correção agora, mesmo que eles não aceitem o que você fala. Aí eles vão para o caminho do filho pródigo, porque os filhos estão assim hoje. Não são todos, mas a maioria. Até se o pastor for corrigir, meu filho, você está em pecado, meu filho, você fez sexo com aquela mocinha na igreja, pai, só dei só uma rabada, como se diz, só dei só um negocinho, pai, mas foi uma vez só, pai, uma noitezinha assim. Aí o pai fala assim, meu filho, que loucura é essa? Senta no banco. Aí se o filho fala assim, ah, pai, não quero sentar no banco porque eu vou ficar com muita vergonha do altar porque eu pequei. Aí o pai diz assim, ah, tadinho, que se ele for para o mundo agora, ai, Senhor, ele pecou, Senhor, mas eu prefiro que ele peca dentro da igreja. Então vai, meu filho, vai para o altar, vai tocar instrumento, vai cantar, porque você canta bem, você prega bem, você tem que ficar no altar. Aí, deixa ele descobrir o caminho do filho pródigo. Deixa os filhos rebeldes descobrir o caminho do filho pródigo. É melhor que eles descubram o caminho do filho pródigo antes de cair no inferno, porque depois que eles caírem no inferno, você não vai conseguir tirá-los mais de lá, pastor. Ou pastor, missionário, ou apóstolo, bispo, não sei quem você é. Missionárias, principalmente missionária. É melhor que ele fique furioso, seu filho, agora, acho que você está pedindo demais, do que quando eles pedirem oportunidade lá no inferno, você não vai poder estar lá para dar a mão para tirar o seu filho lá do inferno, porque de lá ninguém tira mais. Qual é a escolha que você quer? Ah, não, pastor, vamos achar um meio termo. Não tem meio termo, irmãzinha. A verdade é verdade. O pai, o pai disse para o filho, meu filho, você vai para onde, filho? Em outras palavras, você tem tudo. Tudo que é meu é seu. Essa mansão é sua. Não, pai, eu quero não, eu quero ser rebelde. Deixa então, irmão, deixa aí. O máximo que eles vão andar é até o curral onde estão os porcos comendo a lavagem. É o máximo aonde eles vão. Porque quando chega no fundo do poço, o filho rebelde, ele lembra do pai, lembra da mãe, lembra do conselho verdadeiro que os pais disseram, poxa, meu pai me avisou, não precisava tomar essa atitude. Se eu ficasse ouvindo meu pai, eu estaria abençoado. O máximo que eles podem ir. O filho da promessa. O seu filho tem promessa de Deus. Ele não vai morrer. Você tem que orar dizendo, Senhor, converte o meu filho. Senhor, não passa a mão no pecado dele ou dela, converte meu filho, porque eu prefiro que meu filho pague o preço agora, do que depois saber que ele foi lançado no lago de fogo e nunca mais ninguém poderá tirá-lo. Aí lá não adianta gritar papai, não adianta gritar mamãe, não adianta gritar esposa, como eu vi lá no inferno, quando o Senhor me mostrou lá. Na segunda vez que eu fui ao inferno, eu via mulheres gritando, pedindo socorro, o homem gritando, é papai e é mamãe. Lá não tem papai e mamãe não, tem que enfrentar o capiloto do jeito que ele é. Mas tem pais e tem mães. Por que eu estou falando sobre pai e mãe? Porque eu estou falando sobre o altar. O altar não pode ter rachadura. Você tem que zelar pelo altar o máximo que você puder. O que você não puder, Deus vai te revelar. O que você não puder para fazer, para santificar o altar da tua igreja, Deus vai te revelar. Porque aí Deus sabe que você não é um super-homem, você não sabe de nada, é Deus que sabe de todas as coisas. Às vezes passa diante dos nossos olhos aquilo que nós não vemos.
Mas se eu estou na oração, duvido que um pastor desse ministério fique escondido. Eu duvido. E se Deus falar assim, meu servo, fulano e cicrano está do seu lado, mas é um demônio, eu chego nele e falo, meu irmãozinho, não dá para ficar junto. Porque você está escondendo pecado, atitude pecaminosa, atitudes que Deus não se agrada e eu não tenho um negócio contigo. Porque Deus não deixa escondido na vida de um homem de Deus essas coisas no altares. Oh, Deus poderoso. Que tipo de altar que você está vendo? Profano ou santo? Deixa eu dar uma palavra aqui. Essas mulheres aí do altar. Mulheres do altar, vem cá. Vem. Não fica com medo do bicho não, minha irmãzinha. Fica não. Vem cá. Deixa eu dar uma palavra a você. Se você é uma dessas mulheres que fica agindo desta maneira dentro da casa do Senhor só porque você é filha de bispo, é filha de apóstolo, é filha de pastor, ou esposa de pastor, ou amante de pastor, seja lá o que for, porque eu tenho muito hoje mulheres amantes de pastor querendo mandar na igreja. Deixa eu dar uma palavra para você. Se você não mudar de vida e não se converter, você vai sambar lá na boca do capiroto. Se não se converter, vai sambar você e quem segue você. Sabe por quê? Porque nós somos exemplo. Se a minha esposa é uma prostituta em cima do altar, as irmãs que estão sentadas na igreja também, nem o esposo vai obedecer. Vai obedecer o pastor e a esposa do pastor que anda errado. É assim que funciona. Irmãos, eu apacento a igreja há mais de 20 anos, eu sei que é assim. A esposa do pastor é a exemplo na igreja. Se ela faz, não adianta, meu irmão, nem você dizer assim, minha filha anda decente, que ela não vai obedecer. Ela vai obedecer a esposa do pastor e o pastor. A maneira que eles estão andando é que as esposas acham que é certo. Então, além dessas mulheres andando cascavelando, toda endemoniada, elas estão fazendo todas as mulheres dentro da igreja também andar como ela. Serpente, ó. Só. Você sabe o que é cascavelar? Não sabe não. Está escrito na Bíblia. Não sabe o que é cascavelar não? Porque as filhas de Sião andam como se cascavelando. Cascavelando é aquelas mulheres que põem um salto desse tamanho assim, ó. Põe um salto desse tamanho para levantar o que não tem. A nossa igreja é 5 centímetros. Passou disso, é faca. 5 centímetros. A mulher fica elegante no Senhor. Então, aí nós estamos vendo pastor doente, pastora, que esse negócio de pastor não é de Deus. Porque se tivesse pastor, Deus ia deixar na Bíblia, Deus ia chamar uma mulher como pastora. Se ele não chamou, é porque ele deu só autoridade a um homem. E a mulher deve ficar em silêncio nesse mistério. E toma o cargo missionário que já está muito bom para você. Tá bom, pastora? Só o cargo missionário já é o suficiente. Não precisa de título de que Deus deu ao cabeça ao homem. Não. Se contenta com o que Deus deu. Aí é uma renca de mulheres indo para o inferno por causa daquela quem? A esposa do pastor. Tá entregue o recado. Tá entregue o recado. Se você não, mas bispo, eu não estou te reconhecendo. Sabe o que é isso? O céu está perto. Ou você acha que eu oro só para você receber revelação? Ou você acha que eu oro só para Deus curar você? Eu oro mais para Deus me revelar qual é a vontade, qual é o tempo que está vindo, porque eu não quero ficar para trás. Por que adianta eu revelar até o número do seu sapato? O que adianta eu revelar até a sua cueca freada? Eu busco os dons de Deus, é para Deus falar comigo, para mim não perder o céu. Não é para ficar revelando para você, não. Então, se eu oro, Deus fala comigo. E se eu estou falando isso, é porque o céu está perto.
O céu está perto, minha irmã. O céu está perto. Fica cochilando em dois pensamentos, fica. Fica obedecendo a esposa do pastor, fica obedecendo o pastor, fica. Fica passando mão na cabeça dos seus filhos, da sua filha, da sua nora, do genro. Passa a mão, minha irmãzinha. Pode passar, com força. Respeitar é uma coisa. Eu sou daquele tipo de pastor que se uma pessoa vier na nossa igreja, dependendo da roupa como está, eu respeito, eu trato muito bem, eu sou educado. Mas isso não significa que eu vou esconder o pecado, a verdade para essa pessoa. Eu vou atingir o pecado. Eu vou falar, minha irmãzinha, você quer fazer parte dessa igreja aqui? Quer, né? Então, minha irmãzinha, se apruma aí na roupa, anda decente, tá? A nossa igreja, meus irmãos, não é daquela igreja louca que as mulheres não podem nem rapar o subaco, não pode nem rapar o bigode. Não. Nossa igreja não é assim, não. Se você acha que o bispo pega a santa doutrina e tem que deixar as irmãs com o bigode desse tamanho, deixa a sua esposa aí cortando você com a navalha com esse bigode grande aí. Aqui não. Aqui eu mando as irmãs, tira o bigode, irmã, em nome de Jesus. Aqui é assim. Porque se os pastores tiram a barba, as mulheres podem tirar o bigode também. Ô, mistério de Jeová. Uma certa pessoa falou comigo assim, pastor, não pode tirar nada do pelo. Não pode tirar nada, pastor. Tem que deixar tudo do jeito que está na mulher. Aí eu disse assim, é mesmo, irmãzinha? É mesmo? Então tá bom. Vamos para a Bíblia, não vamos invenção do homem. Se as mulheres não podem rapar o bigode, o homem também não pode rapar nenhum tipo de cabelo do corpo. Não. Não pode nem cortar o cabelo também o homem. Mas pastor Paulo diz que é desonroso, sim. Mas se você está dizendo que a mulher não pode rapar o bigode, o homem também não pode. Tem irmã que diz assim, mas pastor, Deus falou que a mulher tem que ser natural. O homem também tem que ser natural. Se a mulher tem que ser natural, o homem também tem que ser natural. E por que Jesus não falou de cabelo grande e Paulo deu a instrução que é desonroso para o homem ter cabelo grande, se o cabelo grande do homem é natural? Então tem coisas que é do homem, irmãos. Tem coisas que nós devemos analisar no espírito, não é na carne. Porque se é para tudo, é para todos, não é só para um. Não, a mulher tem que ficar 100% com o cabelo da perna desse tamanho, com o bigode desse tamanho, com a sobrancelha de homem cowboy. É só botar um chapéu que ele já fica daquele jeito. Mas os homens podem cortar cabelo bonitinho, tirar barba, deixar tudo aparadinho. O homem pode. E a mulher tem que ficar igual um bode peludo. Então nós temos que andar na Bíblia. O que pode, o que é higiene é uma coisa, o que é santa doutrina é outra. Não vamos tentar, meus irmãos, agradar a Deus. Não vou ajudar Deus, pastor. Ai, eu vou ajudar Deus, pastor. Não vou tirar o bigode não, porque é pegado. Eu vou ajudar Deus, pastor. Não vem dessa loucura não, meus irmãos. Isso é loucura, isso aí. Porque se é para andar natural, nem Paulo poderia dizer para os homens cortar cabelo. Vamos andar na lógica, vamos raciocinar. Se é natural, é natural. Se não pode mexer, não pode mexer. E aí, onde nós vamos então? Amanda calabatio manai. Então, a santa doutrina tem que ser dosada no Senhor, meus irmãos. Não heresia. Para as pessoas ficarem com atitude louca, não. Amém? Oh, Deus poderoso. Pronto, falei. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, o nosso Salvador. Minha irmãzinha, se você rapa subaco ou se você deixa o seu cabelo grande, nem fala comigo. Na nossa igreja, se alguma irmã vier falar, pastor, é rapar subaco ou deixar cabelo grande? Fala, minha irmãzinha, não fala nada comigo nisso não. Isso é uma coisa sua, de higiene seu. Não fala comigo não.
Ai, pastor, e rapaz, aquele negócio de baixo, minha irmãzinha, isso é coisa sua também. Não fala isso comigo, não. Eu tenho coisa mais importante para pregar a palavra de Deus, sarar o seu coração, ensinar você a andar comportadamente. Essas são coisas pessoais. Eu fico vendo irmãs, irmã dizendo, eu fui arrebatada no céu. E cheguei lá no céu e Deus levou no inferno. E depois no inferno eu vi lá a mulher que estava condenada porque rapou o subaco, rapou as partes íntimas. Ai, Jesus, isso é pecado. Não viu isso no inferno, não. Conversa fiada. Conversa fiada. Porque muitas delas não rapa subaco, não rapa parte íntima, mas o coração é terrível, fala mal dos outros, é uma língua perversa. Isso Deus não mostrou para elas lá, não mostrou. Isso não mostrou. Que elas são autoritárias. Onde já se viu mulher autoritária? Mulher tem que ser obediente ao esposo, como manda a Bíblia Sagrada. Mulher tem que ser obediente ao esposo como Sara era obediente ao seu senhor. Porém, Abraão a respeitava, tratava, não humilhava, não espancava, não falava mal dela. É assim que deve ser. Mas mulher autoritária tem que nascer de novo. E quando uma mulher diz, eu sou pastora, é porque ela chegou num ápice da soberba. Para que isso, irmão? Para que mulher ser pastora? Se contenta com missionário, tá bom. Com missionário você faz obra de Deus, porque a nossa igreja, eu creio, que Deus usa as mulheres para dar revelação, as mulheres pregam a palavra, entregam as revelações do Espírito Santo, o ensinamento nós deixamos mais com os pastores, com os obreiros da obra do Senhor. Agora, pregar a palavra de Deus, ministrar a revelação, a profecia, por que Deus não pode dar, meus irmãos? Eu estou falando de título que Deus não deu à mulher. A mulher na nossa igreja, ela prega, ela entrega as revelações, mas não é ela que manda. Mulher autoritária comigo não serve. E eu ensino as irmãs na igreja também. Mulheres autoritárias têm que nascer de novo. Porque pela palavra de Deus, pode até perder a salvação. Porque o que mais a gente vê por aí, irmãos, mulheres mandando no esposo. Não, o esposo diz uma coisa, é o que eu estou mandando, não. Aí o esposo está lá dizendo, não, filho, não, é do meu jeito, é assim, pronto, acabou. Tem que ter concordância. Não, exaltação de mulher, tanto na igreja como dentro de casa, fora da Bíblia. É por isso que nós estamos vendo essas mulheres aí, porque elas estão recebendo tanta autoridade que elas já são bispa. Tem até apóstola também. Tem apóstola também. Eu sou daquele pastor da seguinte forma. Se Deus usou Maria, se Deus usou o ventre da Maria, por que não pode usar a boca? Eu concordo com você, minha irmãzinha. Deus pode usar você, claro que pode. Eu creio que Deus te dá revelação, te dá profecia, te dá mistério. Tudo isso na nossa igreja eu acredito. Tem pessoa que não acredita. Na nossa igreja, não. Se eu sair de uma congregação, vai ter uma irmã que vai entregar o mistério, porque a nossa igreja, nós cremos nos dons do Espírito Santo. Exatamente. Agora, dizer que a mulher, só porque é esposa do pastor tem que receber um título pastoral, só porque está ali na missionária no altar tem que receber um título pastoral, é uma bispo, é um apóstolo, isso é conversa fiada, isso é coisa do homem, irmão, não tem nada a ver com isso. Isso não tira a vida espiritual dessas mulheres. Elas podem ser uma mulher de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, mulheres do Senhor ungida. Entenda bem, isso não tira a unção de Deus na vida dela, mas não é a posição que Deus a colocou. Se Deus a quisesse, Deus mandaria o seu filho chamar uma apóstola, uma pastora, um bispo, uma evangelista, como está escrito na Bíblia Sagrada. Mas não. Mas pastor, fulano é uma pastora e é usada por Deus. Entenda, minha irmãzinha, você é inteligente, eu não estou falando se é usada ou se não é, pode ser usada. Pode Deus usar? Pode, claro que pode. Eu estou falando na posição de pastor. Não deve ficar, porque isso cresce muito na mente. Elas se acham muito autoritárias, elas acham que pode dar ordem, elas acham que muitas das vezes impõem conosco como se nós tivéssemos que obedecê-las e não ao contrário. Não é de Deus. E é fácil você perceber, a maioria das pastoras que eu conheço é assim, ó.
acha que elas recebem as maiores revelações, é que Deus fala com elas, e se alguém disser que não, elas dizem, não, eu sou pastora, Deus falou comigo. Pode observar, a maioria delas age assim como eu estou falando. É característica, meus irmãos. A mulher recebeu a posição de uma missionária para estar ao lado do seu esposo, e Paulo vai até além. Paulo vai até além. Só que Paulo vai além, um pouco além, nos seus costumes do que Jesus. Porque Jesus, por exemplo, as mulheres sempre estavam ao lado de Jesus. Elas davam uma palavra. Foi elas que viram Jesus ressuscitado já. Os anjos falaram com ela no sepulcro. Aí vem Paulo, na sua cultura, no seu entendimento, dizendo que a mulher não pode falar nenhum A. Só que se nós formos olhar para Jesus, você vê que Jesus deu muito ênfase às mulheres. A Bíblia diz que no tempo antigo tinha mulheres profetisas de Israel. Aí Paulo vem dizendo que as mulheres não podem falar em casa. Então algumas coisas nós temos que dosar na balança. Porque eu prefiro ficar com Deus do que com Paulo. Se o Paulo diz a mulher não pode nem falar em casa, perguntar ao marido. Mas no tempo antigo as mulheres profetizavam no meio do povo de Israel. E Deus é quem usava elas. Então em quem que nós vamos acreditar? Pode ser que Paulo estava falando naquele momento porque era uma cultura deles naquele lugar. Não significa que é uma ordenança. Ou então nós vamos jogar toda a Bíblia Sagrada na vida daquelas grandes mulheres que tiveram interferência na palavra, na vida do povo de Israel, e algumas delas eram até profetisa. Então Deus errou, meus irmãos? Ou Paulo errou? Nem Paulo, nem Deus. Quem sabe Paulo estava orientando para manter uma ordenança, porque quem sabe as mulheres estavam perdendo o tino naquele tempo. Quem sabe? Não se sabe. Então Paulo deu sua orientação. Quem sabe era um costume daquele também. Mas não significa que a mulher não pode falar nada. Mulher não pode profetizar. Isso é conversa fiada, irmão. A mulher pode profetizar assim como o homem. Então quer dizer que Deus só pode usar o ventre da mulher e não a boca dela? Não, vai usar a boca, vai usar o ventre, vai usar o corpo também para ser de testemunha certa na obra de Deus, mostrando o testemunho no corpo, porque o nosso corpo fala muito mais do que as nossas palavras. Entenda bem, meus irmãos. O maior testemunho não é o que você fala. Você pode falar bonito, você pode falar manso, você pode usar todos os plurais, mas se a sua aparência, o seu jeito não é compatível com a palavra de Deus, você pode falar manso igual uma cobra. As pessoas vão descobrir que é cobra. Porque o nosso corpo fala muito mais do que as nossas palavras. O nosso testemunho, Paulo diz, sou um testemunho, uma carta viva. Eu sou uma carta viva. Paulo falando para Timóteo, tu és uma carta viva, eu sou uma carta viva e vamos que vamos. Um testemunho é mais forte do que as palavras. Tem muitas pessoas caindo na palavra. Eu vejo irmã dizendo assim, pastor, já aconteceu isso em Volta Redonda, comigo na igreja. A irmã chegou assim, pastor, fulano é de Deus. Eu disse, mas quem é fulano? Não conheço, não é fulano, é aquela fulano ali. Por quê? Por quê, minha filha? Porque fulano, aquela pastora, tem uma palavra tão mansa, pastor. Tem uma palavra assim tão bem colocada, quando ela fala até estremece. Eu fico assim cheio de doçura, me dá mel na boca, me dá. Eu gosto de ouvir essa pastora porque ela é uma mulher santa, até o jeito de falar dela parece jeito de anjo. Mas como ela se comporta? Como um demônio. Dando mau testemunho nas roupas, nas vestes, no modo de andar. Que voz de anjo é essa? Que santidade é essa? Que só a voz parece voz de anjo, mas ao andar na rua, os olhos dos homens estão à direção dela. Por quê? Porque ela está mostrando a anatomia do corpo. Sabe o que é a anatomia do corpo? É o formato. Por que você acha que Satanás está fazendo essas roupas nas mulheres, nessas saias bem sensuais, bem marcando o corpo, deixando assim bem detalhado? Por quê? Porque ele sabe que isso é pior do que a mulher estivesse pelada na sua frente. O homem fica mais carnal quando vê uma mulher vestida com roupa indecente do que pelada. Pronto. Então vamos botar as coisas no devido lugar. Altar profano ou altar santo? É você que decide. E aí eu te pergunto, você trabalha o mês inteiro,
Deus te deu trabalho no mês inteirinho para você cuidar da sua família. Aí depois você pega o seu dízimo e entrega lá no altar profano. Porque isso os pastores sabem fazer bem. Mirar muito bem o dinheiro que tem na igreja. Isso eles sabem fazer. E a sua alma? A sua conduta errada que você gostaria de aprender e eles não querem ensinar. É sua escolha. Não falei nome de igreja nem nome de pastor. Porque tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus. Eu estou falando do altar profano. Altar santo é uma coisa, altar profano. Não coloque o seu dízimo no altar profano. Coloque o seu dízimo no altar santo. Onde o pastor está fazendo as coisas com sinceridade. Quando vê a irmãzinha na igreja, fica preocupada dela não ir para o mundo, mas também não deixa de exortar ela. Porque tem pastor dizendo assim, se falar duro, vai para o mundo. Para a gente terminar, vem cá. Esses pastores que dizem assim, não, você tem que ter cuidado. Deixa o povo fazer o que eles querem. Deixa ele. Contando que eles estejam aqui na igreja ouvindo a palavra. Olha onde chega a malignidade dele. Eles dizem assim, se ele estiver também junto, sem casar, pode deixar tomar Santa Ceia, tá? E se eles não são batizados, pastor? Não, deixa eles tomar Santa Ceia sem ser batizado. E se eles fumam cigarro, pastor? Deixa ele, meus filhinhos. Deixa ele tomar Santa Ceia mesmo fumando cigarro, bebendo um golinho, como alguns líderes já falou que bebe uma cerveja mesmo, e você está atrás dele, você vai para o inferno juntinho com ele. Bíblia Sagrada. Mas então, pastor, então foge delas. Foge dessa palavra mansa. Foge desta palavra mansa, irmãos. Cuidado com essa voz que parece voz de anjo. Quando você chega, o seu pastor fala assim, oi, minha filha, você é uma ungida de Deus, você está lá pecando, se prostituindo, fazendo tudo que não presta. Ele diz, você é uma mulher de Deus. Aí você fala assim, Senhor, com essa voz de anjo desse pastor, se ele está dizendo que mesmo em pecado eu sou uma anja na tua presença, então eu sou. Aí a pessoa fica assim do jeito que está. Cuidado com as vozes dos anjos, entre aspas. Não cai com voz mansa não, meus irmãos. Não cai com voz mansa não, senão tu vai pagar um preço forte. Hein? Se cair com a voz mansa, vai pagar um preço forte. Debandar sobre... Não cai na voz mansa não, minha irmãzinha. Talvez você vai numa igreja e o pastor, talvez, tadinho, não tenha aquela desenvoltura no falar da palavra, mas é um homem sincero. É um homem íntegro. É um homem que está zelando a igreja para entrar para o céu. É um homem que está lutando contra os demônios. Mas, pastor, nessas igrejas que eles falam manso, o demônio cai e faz aquela reveria. Minha irmãzinha, você está nascendo ainda na fé. Você está nascendo. Porque se você posicionar demônio falando dentro da igreja com o céu, são coisas diferentes. Totalmente diferentes, meu. Totalmente. Pode fazer até cair chuva lá dentro da igreja. Se o pastor pode dizer assim, ó, eu sou profeta, que caia raio aqui em cima da igreja. Pode cair raio. Isso não tem nada a ver com o céu, não, minha irmãzinha. Palavra. Pode fazer cair raio do céu, como Jesus falou que nos últimos dias. Homens vão fazer sinais tão fortes, coisa para cair do céu. Assim, tchum! Esse é um giro de Deus. Mas o céu não é dele, cuidado. Não se iluda com isso, minha irmãzinha. Aprenda a palavra de Deus como a palavra de Deus ensina. E você vai ser muito bendecido. Não entrega o seu dízimo nessas igrejas mundanas. Não entrega, não. Entrega na obra da verdade. O pastor que está sofrendo com verdade, você deve entregar o seu dízimo lá, porque o seu dízimo é suado. E há pastores que estão lutando com dificuldade, que precisam do seu dízimo para enviar missionário, para abrir igreja, até para pagar o aluguel. Tem pastores, amigo meu, que tem dificuldade para pagar o aluguel, porque o povo não aceita a sinceridade que ele tem. Então deixa, irmão. Deixa esse povo perdendo se perder. Se eles querem, problema deles. Nós estamos aqui para ser amigo, para ajudá-los, para salvá-los do lago de fogo. Mas se eles não querem, você acha que eu vou insistir com alguém, meus irmãos? Você acha que Jesus ia insistir com alguém se uma pessoa dissesse, não, Jesus, eu quero o inferno, Jesus. Você acha que Jesus ia insistir? Jesus a respeitava até o fim. Jesus sabia que Judas estava
quase na beirada para se suicidar. E mesmo assim Jesus o respeitou. Agora Jesus não ficou se humilhando por ele como os pastores estão fazendo hoje não. Com medo das ovelhas ir embora da igreja. Ovelha, por favor, não abandona não. O que você quer fazer? Pode fazer o que você quiser, ovelha. Oh, tudo bem, você pecou, não, tadinha. Aí, cadê seu namorado? Aí já coabitou com o namorado, já tá dormindo com o namorado e o pastor não sabe. Aí quando o pastor descobre, ela tá cantando, tá fazendo um monte de coisa, dormindo com o namorado. Ah, minha irmãzinha, tá bom, mas não sai não, tá, minha irmãzinha? Fica aqui na igreja que Deus vai te dar vitória. Jesus não fazia isso não. Respeito pelo pecador é uma coisa. Agora, sentar na mesma mesa do pecado do pecador para comer do mesmo banquete do pecado, pastor, isso é loucura. Isto é loucura. Quem gostou do vídeo, compartilha. Que Deus abençoe a todos vocês, meus filhinhos. No poderoso nome de Jesus. Deus abençoe muito a sua vida, para a glória de Deus. Compartilha forte essa mensagem, que alguns pastores vão ficar doidos, vão até querer me caçar para fazer alguma coisa comigo. Mas Deus está no controle. Amém, igreja? Dá glória.